Eu terei a companhia agradabilíssima da minha colega, professora Karen Ramos, da Unesp de Assis, nessa sessão, para mediar o debate após a visualização dos vídeos. Bem-vinda, Karen, obrigada. Então... Obrigada, Maísa, é um prazer estar com vocês. Bom dia a todos e todas. Então, eu vou passar... talvez nós tenhamos... Vou explicar a situação inicial, aqui, já no início da sessão. Ontem tivemos uma participante que enviou o vídeo, mas se atrasou e não conseguiu chegar a tempo, então, para a apresentação dela na sessão em que ela estava... para que ela estava designada. Então, se ela conseguir visualizar o e-mail e tal, nós vamos tentar também fazer a apresentação dela aqui. Temos 4 trabalhos inicialmente, mas talvez tenhamos 5 com o vídeo dela. Mas nós temos até 15 para o meio-dia, né, de tempo, acho que é possível encaixá-la, tudo bem? E vocês, então, podem ficar à vontade para fazer perguntas no chat ou anotar e depois compartilhar com quem está aqui nessa sessão, com os apresentadores. Eu vou colocar aqui o compartilhamento de tela. Vou desativar... eu preciso manter o meu som ativo, né? Porque a Nenê está chorando aqui, mas daqui a pouco a gente resolve isso. Ontem ouvimos um chorinho também de outra participante, aí é sempre assim, né? É o contexto atual agora. Prof, eu acho que se você compartilhar o áudio do computador e desligar o microfone, o áudio sai igualmente. Legal. Ótimo, vou fazer isso então. Tá? Vou desativar aqui. A primeira apresentação, então, é da professora Maria Cristina, evangelista. A segunda, da Gabriela Rossato, em coautoria com a Viviane Aparecida Baggio Furtoso, mas ela não está. A terceira, então, minha, da professora Rosana Messias. E a quarta, da Bruna Campos. Vamos lá. Saudações a todas as participantes e a todos os participantes deste evento e desta sessão. Meu nome é Maria Cristina, sou professora aposentada do curso de Letras da Unesp de Araraquara, onde trabalhei como professora de alemão como língua estrangeira. O título da comunicação é Aprendizagem por Teletandem na opinião de estudantes de letras alemão, um estudo baseado em diários reflexivos e em questionários. O contexto da pesquisa é, portanto, o curso de letras e, no caso da língua alemã, temos uma característica bastante peculiar na realização do Teletandem, que é a dificuldade que tivemos sempre nos últimos anos para conseguir parceiros para trabalharmos no Teletandem. Então, tanto professores quanto estudantes que queiram realizar as interações são difíceis de encontrar. Neste contexto, 2 perguntas de pesquisa me parecem interessantes e foram escolhidas para este trabalho aqui, que é um recorte. As perguntas são: como evidenciar a importância da prática de Teletandem por estudantes de letras alemão? E a segunda pergunta é: como evidenciar a eficácia da mediação por meio de diários reflexivos? Por que nos interessa isso? Porque os parceiros que já tivemos na Alemanha sempre foram estudantes que não tinham disponibilidade de participar de um grupo de Teletandem. E então eles realizavam as interações em horários variados de acordo com sua disponibilidade, acertando esses horários somente com seu parceiro brasileiro.
Essas perguntas de pesquisa me levaram a estabelecer o objetivo deste trabalho, que foi verificar os diários reflexivos dos interagentes brasileiros para constatar quais os aspectos menos positivos que eles nomeiam aí nos diários, qual o seu nível de satisfação com as interações e quais as contribuições que eles visualizam para o seu processo de aprendizagem por meio da prática de teletunnel. A metodologia utilizada é uma metodologia qualitativa e ela se baseia no que Bailey aponta para a análise de diários reflexivos, que é a busca por padrões recorrentes ou eventos salientes nessa análise dos diários. Foram analisados 129 diários de 7 grupos de teletunnel de 2015 a 2020 e a metodologia utilizada na análise foi exatamente a leitura dos diários para assinalar as passagens que continham os aspectos definidos nos objetivos, que são os aspectos menos positivos, o nível de satisfação dos alunos e as contribuições que eles visualizam para o seu processo de aprendizagem. E utilizei cores para assinalar esses tópicos. No que diz respeito aos aspectos menos positivos encontrados nos diários, organizei 5 categorias, uma a língua, a outra as características do próprio interagente ou suas condições, uma categoria que é específica para a equipe de teletunnel e outra que é sobre a formação do aprendiz de línguas na língua estrangeira, no curso de letras, e por último, questões técnicas e do ambiente onde as interações são realizadas. Saliento essa questão direcionada à equipe de teletunnel, porque os alunos comentaram que deveria haver uma orientação maior quanto aos materiais a serem preparados por eles para a utilização no teletunnel, tanto para apresentar os seus próprios temas, como também para auxiliar os seus parceiros. No segundo item, contribuições para a aprendizagem, encontramos aquilo que é esperado, que houve desenvolvimento da naturalidade, da fluência e das demais habilidades na língua estrangeira. E eu saliento aqui que eles nomearam que o teletunnel proporcionou a reflexão sobre o funcionamento não somente da língua estrangeira, mas também da própria língua, né, porque eles atuam como especialistas nessa língua no momento em que eles estão ouvindo e orientando o parceiro estrangeiro. E no último item, o nível de satisfação, também tivemos a citação de vários tópicos, né, como o fato de que as interações são muito interessantes, elas são divertidas, elas promovem boas trocas com os falantes nativos, eles expressaram admiração pelos falantes por tudo que eles tentaram fazer para auxiliá-los. O uso de recursos é um dos aspectos positivos, né, e que trouxe satisfação também aos participantes, assim como a expansão das ideias sobre a cultura desse outro país ou de outros países e até o auxílio na desconstrução de estereótipos, né. Finalmente, neste item, eu aponto que eles consideram que as evidências que eles obtiveram interagindo na língua contribuíram para baixar o seu nível de ansiedade, seu nervosismo para falar e aumentaram sua confiança, sua segurança e sua motivação para o estudo. Então, são itens bastante relevantes para os nossos aprendizes. Os questionários que obtivemos são em número bem menor do que os diários, nem todos os alunos responderam, porém, os que responderam mostram uma concordância total em relação àquilo que eles expressaram no diário e aquilo que eles responderam no final, as duas perguntas principais, o que você esperava aprender e o que você aprendeu. Como considerações finais, apenas gostaria de colocar que este trabalho de análise dos diários mostrou-se satisfatório porque permitiu responder às perguntas de pesquisa e cumprir os objetivos traçados. Certamente não é um trabalho exaustivo, mas ele já trouxe um grande auxílio a nós, né, equipe que coordena, que orienta o teletunnel, e também elementos para conversar com possíveis parceiros
né, futuros, e deixa uma série de perspectivas em aberto para novas pesquisas, como, por exemplo, a comparação entre diários reflexivos e mediação por rodas de conversa, a comparação de diários de grupos de alemão e de aprendizes de outras línguas, e também o estudo de feedback, entre outros. Agradeço a possibilidade de compartilhar este trabalho e fico à disposição para responder dúvidas e para conversar sobre a pesquisa. Obrigada. Vamos agora para a exibição do segundo vídeo. Apresentação da Viviane Frutoso e Gabriela Franco. Pode abrir aí, Maísa. Clica no vídeo. Ele vai abrir. Olá, bom dia aqui no Brasil, boa tarde, boa noite a todos e a todas, né? As pessoas que estão nos assistindo nas diferentes partes, né, do mundo. Gostaria de começar essa apresentação, então, agradecendo a comissão organizadora pela oportunidade de estar podendo apresentar este trabalho hoje, né? E parabenizar por todo esse empenho e essa oportunidade que os nossos queridos colegas organizaram para que pudéssemos estar juntos discutindo sobre questões tão importantes. Então, hoje, eu sou Viviane Baggio Frutoso, juntamente com a Gabriela Rossato Franco, vamos trazer uma discussão, a nossa experiência, compartilhar a nossa experiência com vocês, com foco na formação de professores, né, de português para falantes de outras línguas, na telecolaboração, em projetos telecolaborativos, né? Então, como o nosso foco é a formação de professores de português, nós optamos por fazer a apresentação em português, ok? Trouxemos alguns trechinhos do resumo, né, em inglês, para que também vocês possam acompanhar um pouco da proposta inicial do trabalho. Então, gostaríamos de começar a nossa apresentação com uma pergunta, né? Por que investir na formação de professores de português para falantes de outras línguas no Teletandem? Né? Por que nós estamos ou temos investido nossos esforços, nossa prática, voltado nossos estudos para essa área? Então, uma das motivações, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês são resultados de estudos, né, que nós temos feito durante esses anos, ao longo desses anos, com as pesquisas com foco no Teletandem, que tem mostrado, então, essa necessidade, né, ou essa importância de voltar o nosso olhar para a preparação dos parceiros brasileiros para a abordagem do português, seja como língua estrangeira, seja como segunda língua, né? De um modo geral, a gente tem usado a terminologia português para falantes de outras línguas. Então, quando a gente volta o nosso olhar para isso, nós atendemos uma demanda de formação específica, né? Seja para ensino, seja para avaliação nessa área de português para falantes de outras línguas. Em termos de Teletandem, não só para o português, mas para as línguas de um modo geral, né, nós temos visto a oportunidade de mudar o paradigma
Então, mudar de um paradigma da educação como transmissão, né, para uma construção colaborativa de conhecimento. Então, nesse sentido, a gente tem entendido o Teletandem como um espaço muito profícuo, né, para se investigar e promover a formação de professores de português para falantes de outras línguas, uma vez que o nosso parceiro estrangeiro, né, quem está do outro lado da telinha, fazendo as interações de Teletandem conosco, são sempre aprendizes de língua portuguesa, também espalhados por todo, né, por diferentes partes aí do mundo. Então, o nosso objetivo hoje é relatar uma experiência, né, compartilhar com vocês essa experiência, que tem o Teletandem tanto como conteúdo, quanto como procedimento metodológico para a formação de professores de português para falantes de outras línguas. E vocês vão entender um pouquinho mais adiante por que eu estou dizendo que ele também é um procedimento metodológico. Ele não é só conteúdo desse curso com as interações, mas ele também faz parte de um procedimento para a abordagem da formação dos professores que participam conosco deste curso que nós vamos apresentar, ok? Então, a gente traz aqui uma contextualização, né, de quais são os pressupostos que embasam a nossa experiência. Então, a gente pensa, né, traz o Teletandem como um espaço para a aprendizagem de línguas e para a formação de professores. Nós fazemos um recorte a partir daqui e vamos passar a falar só da formação de professores, e mais especificamente de português como língua estrangeira. Dentro da formação, nós queremos dar destaque para as interações de Teletandem em si e para a mediação. E no contexto da mediação, a gente queria dar destaque para o uso de um instrumento de autoavaliação para o planejamento e para a intervenção no processo formativo. Desculpa. A mediação, então, ela tem vista aí, né, ela tem esse conceito de suporte, seja para a aprendizagem de língua, seja para a formação de professores, e nós atrelamos, né, trazemos paralelamente a esse conceito de mediação no Teletandem um conceito de avaliação, qual é o papel da avaliação nos processos de ensino-aprendizagem. Então, nós fazemos aqui fazemos um paralelo entre o conceito de mediação no Teletandem e o conceito de avaliação que nós temos adotado e praticado na área de ensino de línguas. Esse conceito de avaliação, ele é fundamental, porque ele vai ser o mediador e também o direcionador do que e como os alunos aprendem, ou seja, do que e como nós aprendemos, seja a língua propriamente dita, seja a aprendizagem de ser professor de uma determinada língua. Então, a experiência que a gente traz para vocês é de um mini curso, porque ele teve um total de 20 horas, então a gente considerou, né, que ele é um mini curso, que foi realizado de outubro a dezembro de 2019, onde nós tivemos 4 interações de Teletandem, encontros presenciais para mediação, compondo aí 5 horas, e atividades assíncronas que os parceiros brasileiros realizavam como demanda do curso de formação de professores. Nós tivemos, então, para este curso, contamos, né, com 9 parcerias português-inglês e 9 parcerias português-espanhol. Essas parcerias geraram 41 fichas de acompanhamento de Teletandem, que é um instrumento de autoavaliação que eu acabei de comentar com vocês, que subsidiaram a mediação do curso, e 37 horas de gravação de interações de Teletandem. A condução das mediações, então, foi feita sempre a partir do que nós, como mediadoras, detectávamos nas fichas de acompanhamento de Teletandem, dos parceiros brasileiros, e a partir dali, de quais eram os aspectos que eles traziam, que tinham mais dúvidas ou que gostariam de conhecer mais, nós escolhíamos os tópicos a serem discutidos nas mediações, os quais elencamos aqui os, né, mais, que apareceram com maior frequência. Feedback, né, nas interações, aspectos interculturais, material didático e aspectos linguístico-discursivos. No resumo, nós propusemos trazer algumas considerações sobre essa experiência para compartilhar com vocês. Então, em relação à proposta do curso, que a gente gostaria de destacar é que a gente, né, tem visto que ele é um espaço de ação e reflexão sobre o ensino de português como língua estrangeira, é uma reflexão a partir da própria prática, né? Por isso que eu também disse que ele era um procedimento metodológico, centrado nos alunos, um curso totalmente centrado nos alunos, porque ele tem um planejamento inicial, mas a composição ou
os conteúdos que vão sendo trabalhados vão sendo também propostos pelos próprios alunos, à medida que eles vão nos indicando pela ficha de autoavaliação o que eles querem discutir sobre a abordagem do português. Em relação às mudanças para uma nova edição do curso, né? Nós já estamos na segunda edição, começou a semana passada, já temos uma semana de curso, começou no dia 2 de outubro, então nós decidimos que dessa vez nós vamos gravar as mediações, porque nós não gravamos na primeira edição, e nós vimos que muitas das questões e da riqueza que poderia estar para a formação de professores apareceram durante as mediações, e como a gente não gravou, a gente não tinha como sistematizar esses dados, então nós decidimos gravar dessa vez. Aumentamos a carga horária das mediações, que passou de 5 para 9 horas na segunda edição, e também vamos incluir um novo instrumento de avaliação, não um instrumento de avaliação, mas um instrumento para ter acesso à voz dos alunos. Enquanto o impacto da avaliação na mediação do teletandem, a gente destaca a possibilidade, né, o suporte que deu para a intervenção das mediadoras durante o processo, enquanto as interações ainda aconteciam, ou seja, enquanto os participantes brasileiros ainda podiam aproveitar daquela discussão, daquela aprendizagem para fazer as intervenções durante a interação. E em relação à formação propriamente dita, nós vamos coletar esses dados mais sistematicamente, como eu falei, agora na edição de 2020. Então, para finalizar, nós trazemos aqui o cartaz do curso que nós ofertamos este ano, uma parceria entre a Universidade Estadual de Londrina e a Universidade de Arkansas, ok? Quem eu agradeço também pela parceria. Então é isso, muito obrigada pelo tempo, nos colocamos à disposição. Thank you so much. Gracias. Bem-vinda, Letícia. Vi que você entrou aqui no grupo. Vamos passar, então, seu vídeo será o 5º a ser exibido. Vamos passar agora para o 3º vídeo. Esta apresentação é intitulada O impacto do teletandem nas experiências internacionais dos participantes. É uma pesquisa em andamento, de minha autoria, em coautoria com a professora Rosana Aparecida Lopes Messias, que é professora do programa de pós-graduação em educação na Unesp de Presidente Prudente. Essa pesquisa consiste, então, em um pós-doutorado na área de educação, pelo Programa de Internacionalização da Unesp, tem o objetivo geral de mapear o impacto do programa Teletandem ao longo dos anos e, como proposta, a inclusão do Teletandem no currículo dos cursos de letras. Para esta apresentação, fizemos um recorte para analisar 7 narrativas escritas por interagentes de Teletandem que haviam tido experiências acadêmicas internacionais, e nessas narrativas eles analisam o impacto do programa Teletandem na sua formação docente. As narrativas foram coletadas em junho deste ano pelo aplicativo Google Forms. E nós estamos realizando, digo estamos realizando porque o artigo está em elaboração ainda, mas uma análise interpretativa na perspectiva dialógica calcada nos estudos do Círculo de Bakhtin. Então, para contextualizar a pesquisa, nós
Lembramos que o programa Teletandem, então intitulado Projeto Teletandem Brasil Línguas Estrangeiras para Todos, foi implementado em 2006. Em 2010, tiveram início as primeiras parcerias institucionais semi-integradas, em que as atividades são integradas, fazem parte do currículo das universidades parceiras internacionais, e no caso das universidades brasileiras, não necessariamente essa prática é integrada ao currículo. Temos o caso da Unesp de São José do Rio Preto, que adota essa modalidade, mas os campi de Assis e Araraquara ainda não. Então, essa pesquisa se dá no âmbito do Programa de Institucionalização, Programa Institucional de Internacionalização da Unesp, e a proposta é investigar os sentidos que os próprios sujeitos dão à relação que pode ser estabelecida entre a prática de Teletandem e suas experiências de internacionalização. Então, foi feita uma pergunta aos participantes da pesquisa, né, se eles já haviam participado de eventos ou atividades fora do Brasil, que pudessem ser relacionados à participação no projeto Teletandem, e foi pedido, então, para que, se sim, eles identificassem essas atividades. O formulário foi enviado para 11 pessoas, 2 delas responderam para teste, né, pelo link de compartilhamento do formulário. 9 pessoas responderam no total, 7 responderam afirmativamente que haviam tido experiências relacionadas ao Teletandem e 2 negativamente, 4 pessoas não responderam. Então, eu apresento, não pela redução do tempo, né, pelo limite de apresentação, não vamos nos ater a todas os excertos aqui destacados, mas eu vou passar rapidamente para que vocês consigam visualizar algumas ideias partilhadas nessas narrativas. Os nomes dos participantes foram mudados por uma questão de confidencialidade dos dados, né? Então, a participante Lívia relata que conseguiu uma bolsa de estudos, que em grande parte, né, ela atribui a sua participação nas interações de Teletandem, tanto como interagente como mediadora também. A participante Lara também relata que foi convidada para ministrar um curso de português e atribui uma relação à sua participação no programa Teletandem. O participante Elton também identifica essa relação. Eu vou passar rapidamente, depois na sessão de discussão teremos como debater melhor essas questões, se houver perguntas nesse sentido, né? Então, a questão de eles atribuírem algumas características, não é? O Teletandem foi essencial, foi fundamental, foi a base, foi o elo que justificou esses destaques. Nós vamos passar por eles daqui a pouco na apresentação. Outra questão que a participante Isis também, né, usa o termo base da minha formação para o mestrado. A participante Letícia diz que foi fundamental. O Teletandem influenciou meu desejo de vir para os Estados Unidos. Hoje ela é uma pesquisadora, está fazendo doutorado nos Estados Unidos, apresentou trabalhos em congressos. A participante Bianca também desenvolveu sua carreira acadêmica no âmbito do Teletandem e teve essa possibilidade de apresentar, de fazer um doutorado sanduíche por meio do estudo do Teletandem. E, então, nós destacamos, dentre esses trechos, né, o Teletandem como contexto de desenvolvimento de proficiência da língua estrangeira e da formação docente, o Teletandem como possibilidade de aprendizagem cultural, como justificativa para qualificações docentes e estabelecimento de relações colaborativas interinstitucionalmente, meios de contatos acadêmicos que possibilitaram o ingresso ou a continuidade da carreira acadêmica. Então, nós, partindo dessa perspectiva dialógica, que identifica as vozes sociais presentes nas narrativas, não é? Nós identificamos, por exemplo,
que há a menção a uma ascensão na carreira acadêmica por meio da menção a oportunidades de participação em eventos, concessão de bolsas de estudos, aprovação em programas de pós-graduação, e destacamos essas escolhas lexicais dos participantes, o Teletandem como base, suporte, concretização, reestruturação, o Teletandem como essencial, decisivo, fundamental, extremamente importante, crucial, transformador, provedor de experiências enriquecedoras, e os verbos, né, despertar, possibilitar, ter a oportunidade, enfim. Nas considerações finais, nós observamos que o caráter democrático que balizou a proposição do projeto Teletandem em Línguas Estrangeiras para Todos é ratificado, e observamos também a contribuição da prática de Teletandem para o intercâmbio linguístico e cultural dos interagentes, participantes da pesquisa. Nós propomos, então, a divulgação do caráter internacional do programa Teletandem, né, por meio do programa institucional de internacionalização da Unesp, e observamos, sobretudo, a contribuição do Teletandem para a construção de capital cultural dos interagentes, e aqui nós nos baseamos em Bourdieu, que tem embasado o encaminhamento para futuras pesquisas que traçarão o perfil dos novos participantes, com ênfase nos cursos de letras da Unesp. Agradecemos a atenção e colocamos-nos à disposição para a discussão relacionada ao trabalho. Obrigada. Passamos agora para a apresentação do quarto vídeo, da Bruna Campos. Rapidamente, dar os parabéns pelo trabalho do professor Júlio, da professora Letícia. São dois trabalhos realmente voltados para o ensino, né? Estou ouvindo um áudio ligado, é isso? Vou pedir para quem estiver com o áudio ligado para desligar, pode ser? Obrigada. Vou desativar o meu também. Bruna da Silva Campos, doutoranda da Unesp Araraquara, e o título da minha apresentação é Teletandem e Rodas de Conversa, um estudo sobre a mediação. Segundo Teles, em 2009, a aprendizagem de línguas em Teletandem envolve pares de falantes de diferentes línguas que trabalham colaborativamente para aprender a língua um do outro. Dentro das sessões de Teletandem, os interagentes desempenham dois papéis. O primeiro seria o de professor ou de tutor de sua língua materna ou de proficiência para o seu parceiro estrangeiro, e o segundo seria de aprendiz da língua-alvo falada por esse parceiro estrangeiro. Além disso, o Teletandem é uma modalidade de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras que é assistida por computador, à distância, síncrona e é concretizada por meio de recursos de áudio e de vídeo. Bom, após as sessões de interação, existe um momento chamado sessão de mediação, que é uma oportunidade dos interagentes refletirem a respeito do processo de ensino-aprendizagem e colaboração que ocorre ao longo da sessão de interação. Nesse sentido, a partir das considerações sobre o Teletandem e as sessões de mediação, o objetivo desse estudo foi analisar se os mediadores estão incorporando os conceitos da mediação nas rodas de conversa como suporte para os participantes nas sessões de interação. O Teletandem ocorre por meio de sessões bilíngues de conversação em um contexto autônomo, recíproco e colaborativo de aprendizagem, onde há o compartilhamento de ideias, pensamentos e informações culturais entre os seus participantes. Além disso, para Teles e Vassala, em 2006, o Teletandem é regido por 3 princípios norteadores. O primeiro, a separação de línguas, onde as línguas na parceria não devem ser misturadas, ou seja, os participantes têm o mesmo tempo para falarem a sua língua materna ou de proficiência e a língua-alvo.
A reciprocidade. O teletandem é uma troca livre e mútua de conhecimento sobre uma língua e uma cultura. Então, cada um dos participantes, ele se preocupa com a aprendizagem de uma língua do seu parceiro. E, por fim, a autonomia, onde os participantes são livres para decidir o que, quando, onde e como estudar, bem como por quanto tempo eles desejam fazer isso. Após o término da sessão de interação, há um segundo momento no teletandem, que é a sessão de mediação, já dito anteriormente. Bom, a sessão de mediação, ela é um encontro entre o interagente, um aluno universitário, e o mediador, que é um graduando ou um pós-graduando com experiência no teletandem, onde eles podem discutir sobre aspectos relacionados à prática do aluno, refletir juntos sobre dúvidas, problemas encontrados no ensino-aprendizagem de línguas, nas interações, questões linguísticas, culturais e possíveis impasses. De acordo com Evangelista e Salomão, existem diferentes formas de fazer a mediação. Ela pode ser individual, em grupos, por meio de diários reflexivos que podem ser dialogados ou não. Ainda para essas pesquisadoras, a mediação ela se faz necessária, porque os interagentes eles podem não ser capazes de explorar de forma completa o potencial que o teletandem traz. Para Teles e Vassalo, a mediação é um diferencial quando a gente compara o teletandem com o chat, porque o teletandem ele promove esse momento de reflexão sobre a prática, ao passo que isso não ocorre em um bate-papo. De modo a sintetizar os principais objetivos da mediação, segundo pesquisadores do contexto teletandem, eu trouxe um quadro para ilustrar. Então, em objetivos da mediação, eu trouxe 4 principais. O primeiro é promover o diálogo, discussão a respeito de dúvidas, problemas na interação, questões culturais, aspectos linguísticos e impasses. O segundo é auxiliar o interagente a refletir sobre o papel de aprendiz da língua estrangeira e professor de sua língua materna, ou seja, o interagente refletir sobre os 2 papéis que ele desempenha dentro da sessão de interação. O terceiro objetivo, conduzir os interagentes a refletirem sobre seu processo de aprendizagem no contexto teletandem. E o quarto e último, orientar os interagentes, sugerir temas e fomentar ideias que podem ser utilizadas nas sessões de interação. Quanto à metodologia empenhada nesse estudo, essa pesquisa tem caráter qualitativo, contou com uma análise interpretativista. As mediações na Unesp Araraquara, elas são realizadas em forma de rodas de conversa, porque ao final das sessões de interação de teletandem, os interagentes e os mediadores sentam ao redor de uma grande mesa que está disposta no laboratório de idiomas da instituição, de modo que a sessão de mediação aconteça. Foram investigados 16 interagentes brasileiros, estudantes da graduação e da pós-graduação, e que fizeram teletandem de língua portuguesa e inglesa. Já os instrumentos de coleta de dados, questionário inicial, antes do início das sessões de teletandem começarem, os interagentes respondem a um questionário inicial. O segundo instrumento, transcrição das sessões de mediação, que são realizadas semanalmente. E, por fim, no último dia de interação daquela turma, os participantes eles respondem a um questionário final. Quanto à análise dos dados, cabe ressaltar que eles foram analisados a partir das categorias de análise pré-estabelecidas de acordo com os objetivos da mediação, segundo os pesquisadores do contexto teletandem, ou seja, eu utilizei aquele quadro que eu mostrei anteriormente com aqueles objetivos da mediação de modo a analisar os dados. A primeira categoria, ou o primeiro objetivo da mediação no teletandem, é promover diálogo, discussão sobre dúvidas, problemas das interações, questões culturais, aspectos linguísticos e possíveis impasses nas sessões de interação. Então, de acordo com esse trecho do questionário inicial, a gente consegue perceber que para a interagente em questão, que é uma interagente veterana no teletandem, existe um diálogo, a mediação propõe esse diálogo, essa conversa entre os interagentes, como em relação a problemas que podem surgir na interação. Como ela mesma diz,
quando uma interação não sai como planejado no dia. O segundo objetivo da mediação é auxiliar a reflexão sobre os dois papéis que os interagentes desempenham no teletandem. Eu trouxe uma outra resposta à mesma pergunta do questionário inicial que eu comentei anteriormente. E a interagente diz que a mediação a ajudará a compreender melhor o seu papel de aprendiz e de alguém que pode ajudar o outro no aprendizado de outra língua. Então, ela tem essa compreensão que, por meio da mediação, ela vai poder entender como funciona esses dois papéis. Depois, num outro trecho que eu trago das sessões de mediação, nós podemos perceber que a interagente em questão ela se mostrou preocupada com a aprendizagem de português de sua parceira, porque ela buscou ao máximo falar em português. O terceiro objetivo é conduzir reflexão sobre a aprendizagem. A partir desse excerto, a mediadora da turma perguntou qual era a impressão dos participantes sobre a mediação. E para essa interagente em questão, ela acredita que a mediação a conduziu a refletir sobre sua aprendizagem no teletandem e para ela, se não houvesse esse momento, as interações não passariam de uma conversa, indo ao encontro do que falam Teles e Vassalo. O último objetivo é orientar os interagentes, sugerir temas e fomentar ideias. Nesse excerto, a gente consegue perceber que a mediadora orientou a interagente brasileira a preparar, junto com a sua parceira estrangeira, materiais e trazer para a próxima interação, porque havia um impasse entre as duas a respeito de questões linguísticas e culturais. Então, essa sugestão foi de modo a ajudá-la nessa questão que surgiu na interação. Tecendo algumas considerações finais, a partir da análise de dados, pode-se depreender que os conceitos da mediação estão sim sendo incorporados às rodas de conversa e também têm ajudado os interagentes frente a questões linguísticas e culturais que surgem nas interações. E para que tudo isso ocorra, a figura do mediador é essencial, pois ele é uma terceira pessoa que se insere no ensino-aprendizagem colaborativos. Por fim, as 4 categorias de análise foram encontradas nos dados. Logo, a mediação tem auxiliado os participantes dentro das sessões de interação em aspectos diferentes. Aqui estão as referências utilizadas nessa apresentação e eu agradeço a atenção de todos. Olá, pessoal! Eu sou a Bruna da Silva Campos. Olá a todos e a todas. Meu nome é Letícia da Rocha de Araújo. Eu sou mestranda da UFMS, campus de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu deixo aqui meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida ou realizarem pesquisas relacionadas à minha e quiserem trocar alguma ideia, né? A gente pode estar conversando. O trabalho que eu vou apresentar é sobre o ensino remoto como instrumento para aplicação da Lei 10.639/2003. Então, na minha pesquisa, eu pesquiso assuntos relacionados à literatura afro-brasileira e como aplicar, então, essa Lei 10.639. Então, esse meu trabalho, ele tem como principal foco abordar como que os educadores, eles podem, né, agora durante essa pandemia do Covid-19, utilizar o ensino remoto, né, como estão utilizando para realizar suas aulas, como um instrumento didático no processo de ensino-aprendizagem da literatura afro-brasileira nas escolas, para aplicar essa lei 10.639/2003. Essa lei, ela alterou a Lei 9394/96, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica. E essa lei diz assim, ó, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre a história e cultura afro-brasileira. Então, muitos alunos, eles ainda desconhecem sobre a contribuição dos africanos que foram trazidos aqui para o Brasil,
e que cultura eles trouxeram, né, para a sociedade brasileira. Então, o movimento negro lutou muito e conseguiu instituir essa lei. É uma conquista muito grande, mas que hoje ainda não está sendo aplicado nas escolas. Às vezes por falta de preparo dos educadores, né, que não tem uma formação específica para trabalhar esses assuntos. Outras vezes por falta de material, né, impresso, falta de uma biblioteca que contenha, né, literatura afro-brasileira, literatura africana, para que os educadores possam então trabalhar esses conteúdos na escola. E aí, no artigo 1, diz assim, ó, o conteúdo programático a que se refere esse capítulo desse artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional. Qual que é o objetivo, então? É resgatar a contribuição do povo negro nas áreas sociais, econômicas, pertinente à história do Brasil. Então, os africanos que foram trazidos para o Brasil e foram escravizados, eles contribuíram muito para a formação da nossa sociedade. E nas escolas, os alunos podem se inteirar sobre esse assunto por meio de seus educadores. Uma grande estudiosa da literatura afro-brasileira e uma pessoa que pesquisa bastante a respeito desses assuntos é a autora Conceição Evaristo. Em uma entrevista, ela disse que a questão racial, ela não é uma questão para o negro resolver. Na verdade, é uma questão para a sociedade brasileira resolver. Então, nós, enquanto educadores, pesquisadores, né, das áreas educacionais, nós podemos pensar, então, como que nós vamos resolver a questão do racismo, né, contra os negros, a questão dos crimes de ódio, como que a gente pode contribuir para resolver essa situação? Duarte, que também é um grande pesquisador da literatura afro-brasileira, ele fala que essa literatura ela é muito importante. Ela traz, então, uma voz autoral afrodescendente, explícita ou não nos discursos. Né? Então, nessa literatura, ele diz que tem que ter ali o quê? Temas afro-brasileiros, construções linguísticas marcadas, né, por uma afro-brasilidade de tom, de ritmo, de sintase, de sentido. Então, isso que a gente espera encontrar numa literatura afro-brasileira. A literatura canônica, por vezes, era descrever o povo negro como pessoas sem família, sem sentimentos, explorando apenas aspectos da exploração física, sexual e psicológica que essas pessoas sofreram. Mas, na verdade, a Lei 10.639, ela comenta que outros assuntos também podem ser explorados na escola, né, para mostrar como que o povo negro contribui para a formação da sociedade, e não só expor o lado negativo e de sofrimento dessas pessoas. Então, o objetivo geral da minha pesquisa é identificar plataformas que os educadores têm de forma gratuita na internet para trabalhar a literatura afro-brasileira. E eu defini como objetivos específicos conceituar, então, algumas plataformas que possibilitam o ensino remoto, bem como esclarecer o processo de ensino-aprendizagem que é a literatura afro-brasileira, né? Como que a gente pode conquistar isso? E é interessante a gente pensar que muitas escolas públicas carecem de ter uma biblioteca, carecem de ter material para trabalhar questões da lei já mencionada, mas em contrapartida a internet traz muitos conteúdos, né, de confiança, como sites, revistas que abordam a literatura afro-brasileira, a história da África e dos africanos, e podem ser trazidos para a escola, por meio de plataformas que a gente está usando agora para dar continuidade ao ano letivo, como a plataforma Zoom, Google Meets, entre outras. Então, abordar esse conteúdo, né, sobre questões raciais contribui não só com o conhecimento dos educandos que são negros, como também os educandos que não são negros,
né, que por vezes acabam de modo implícito agindo, né, com racismo, por conhecer apenas a história negativa do povo negro. Então, esse estudo, ele consiste numa pesquisa de caráter descritiva, com resultados tratados de modo qualitativo, a partir então de coletas de dados secundários. Então, com o levantamento dessas informações ao longo da minha pesquisa, eu pude concluir que existem plataformas que podem ser usadas de modo gratuito, né, por tempo limitado. Por exemplo, em geral, o Zoom permite videoconferências em torno de 40 minutos, né, mas aí a pessoa pode sair, o educador pode sair com seus alunos da plataforma, quando acabar o tempo gratuito, e retornar de novo, abrindo ali nessas plataformas, tanto o Zoom quanto o Google Meets, debates, discussões, a apresentação de conteúdo sobre a Lei 10.639. Então, são ferramentas muito ricas que podem ser usadas no ensino remoto para trabalhar a literatura afro-brasileira. Eu trouxe aí, então, ferramentas, não só o Zoom e o Google Meets, como já mencionado, mas também o Facebook e o YouTube. Então, como que o professor ele pode usar o Facebook? Ali ele pode postar frases, fotos, vídeos de atividades e receber retorno dos seus alunos. O YouTube também tem sido uma rede social muito utilizada no ensino remoto. É possível postar vídeo com a aula, ficar disponível para conversar com os alunos. O educador pode transmitir videoaulas, o aluno pode assistir no melhor horário para ele, no horário que ele tiver ali a internet. O Zoom, videoconferências, né? O professor pode admitir ali até 49 usuários, pode fazer videoconferências ao vivo com seus alunos e discutir diversas informações sobre a Lei 10.639. E o Google Meets, também é um aplicativo de videoconferência, admite até 16 usuários. O professor também pode abrir, então, debates ao vivo sobre questões da Lei 10.639. Algumas referências que eu utilizo nesse trabalho é a lei, né, já mencionada, Duarte, Conceição Evaristo, Munanga Caleb, que também tem um livro riquíssimo que fala sobre como combater o racismo. Ele já divulgou diversos artigos que nos ajudam a entender a importância de combater o racismo na escola. Nilma Lino Gomes, que também aborda questões raciais, a formação do professor, né, na cultura afro-brasileira, a importância disso. Então, não só esses serão utilizados, como também outros, né? A pesquisa está em andamento, a minha pesquisa desse trabalho. Então, outros autores também serão adicionados. Eu agradeço a vocês que assistiram, né, a apresentação até aqui. Eu deixei meu e-mail lá no início e fico à disposição para qualquer pergunta e qualquer dúvida a respeito desse trabalho. Até mais, muito obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo, me vendo bem? Então, nós passamos agora para a segunda parte do debate, para a segunda parte da sessão, que é o debate que vai ser conduzido pela Karen. E fiquem à vontade para perguntar abertamente ou escrever no chat. Sim, boa tarde, bom dia a todos, todas. Estamos abertos, então, às questões, né? Deixa eu ver se tem alguma no chat. Algumas sugestões aqui, né, para a Letícia, da plataforma Zoom. Eu tenho uma questão, Por Karen. favor, Rosana, fique à vontade. Eu vou começar, é que eu sou velha, gente, eu faço anotação assim. Também. No papelzinho.
Eu sei que é um evento de telecolaboração, que é tudo remoto, que a gente é chique, mas eu gosto do papel. Não, eu tenho algumas questões aqui. Bom, primeiro, uma questão para cada um, né, aqui pensando. Para a Cris, com relação dois pontos que eu acho que são interessantes, que é a primeira questão que a Cris aponta da dificuldade para encontrar parceiros, né, da língua alemã, e aí outras línguas também padecem desse problema, né, a gente observa aqui em Assis. E uma outra questão que a Cris coloca sobretudo, que eu vou vincular, eu acho que você estava na nossa sala de discussão ontem, Cris, quando aquela professora de Miami, ela falou, eu só lembro disso, eu não lembro do nome exatamente da professora, mas ela falou da questão da preparação, né, da sessão, do que o aluno vai falar, de como se organiza isso, e aí eu fiquei pensando que para essas línguas que a gente tem mais dificuldade, eu vou falar, se eu estiver falando bobagem, pode corrigir, tá? Eu não ligo de passar vergonha em público. Assim, essas línguas que são mais distantes, um pouco mais complexas, às vezes, né, para a gente que fala português, que como professora de metodologia, observo isso, né, com relação ao alemão, se essa preparação mesmo do aluno para a sessão, né, no caso aí, como um trabalho para o mediador, não seria muito importante, né? Então, essa é a minha questão. Eu faço para todo mundo e depois eles respondem? Ou eu acho que 1 a 1, acho que a Cristina já podia falar, senão depois a gente perde, fica muito longe, né? E eu também queria aproveitar o gancho da Cristina, porque ela enfocou bastante essa questão que os alunos pontuaram como a falta de orientação na preparação dos materiais, né? Isso então, que eu fiquei pensando. Para a gente pensar, e você direcionou justamente essa crítica, ou essa informação ao grupo Teletandem, né? Porque acho que é uma coisa que a gente precisa realmente afinar mais essa questão da mediação, como é que a gente potencializa as sessões, né? Então, completo a pergunta da Rosana para você, Cristina, agora. Ok, obrigada, meninas. Então, sobre a dificuldade de encontrar parceiros, ela é bem real. Na verdade, assim, o que eu não consegui fazer esses anos todos foi ter uma resposta afirmativa quando eu escrevia diretamente para um professor lá que eu não conhecia, e ele também não me conhecia, né, obviamente, e aí a resposta vinha muito vaga, não, nós não temos tempo e tal, e a gente sabe como é o trabalho de um professor universitário, né? E realmente não há tempo para... Quando a pessoa analisa um pouco, ela vê que ela não tem tempo de assumir mais nada, só que a gente vai assumindo, né? Então, assim, o que acontece para nós em todas as outras línguas, mas acho que no inglês também, é que a gente encontra um parceiro e praticamente ele é para toda a vida, né? Enquanto ele tiver interesse, esse parceiro, funciona super bem, porque ambos os grupos visualizam as vantagens, né? E com o alemão também foi assim, o primeiro parceiro é um ex-aluno de vocês, o Gerson, que tinha vontade de ter mais contato com a Unef, porque ele estava morando na Alemanha, mas tinha interesse em voltar para cá, então começou assim. A pessoa que substitui o Gerson agora lá também tem esse interesse, é uma espanhola, na verdade. Bom, francesa aconteceu dessa forma, alguém indicou uma pessoa. Então, assim, chegar com a cara lavada e se oferecer para alguém não funciona. Mas quando a gente tem um parceiro, é maravilhoso isso, né? Ocorre sem problemas e o engajamento é muito grande. Então, existe, assim, uma dificuldade em ampliar o número de parcerias, mas nós também temos uma questão de limitação de número de alunos, né? As turmas de alemão são turmas pequenas. Então, não é muito problemático também não ter 3, 4, 5 universidades parceiras, né? E ter 3, 4, 5 universidades parceiras é um problemão, né? Porque dá muito trabalho, né? Para a equipe. Enfim, e quanto à preparação para a interação, eu acho, sim, Rosana, que tem uma coisa a ver, assim, está relacionada com a questão do tipo de língua que está sendo praticado, das abordagens adotadas em sala de aula, né, que promovem mais ou menos interação já em sala de aula entre os
alunos naquela língua estrangeira, né? E as questões que apareceram ali de receio, de medo, de assim, inibição ao falar foram também bastante evidentes. Eu só não mencionei ali na hora do comentário, né? Mas eles falaram muito isso. E a questão da preparação de material, ela aparece muito, então, quando os alunos já sabem que eles vão ter dificuldade para falar, e também com alunos de níveis iniciais de aprendizagem, né, que às vezes são grupos de teletandem, ou se inscrevem para o teletandem, né, porque a gente não faz uma seleção de acordo com o nível, né. Então, nós já tivemos, por exemplo, no francês, um professor de inglês maravilhoso, muito competente em todos os sentidos, como professor, como aluno, inclusive, né? Como mestrando, como doutorando, mas ele foi fazer francês sem saber nada, quase. Então, ele teve muito trabalho em se preparar para, né? E nós indicamos aquele site existe um site do projeto Seagull, de gaivota, na Alemanha, que tem, eu não sei se vocês já conhecem, ele tem material didático para o tandem, né, para o teletandem também, em todas as línguas. Mas ele é preparado para conversação, para troca de ideias, tem umas partes escritas, mas a gente não domina, sabe, a gente como professor, eu acho, ainda não domina a forma de entender isso, de entender esse material de teletandem, e nem de ensinar, digamos, né, compartilhar isso com os alunos. Então, a gente indica, mas nunca houve uma conversa muito mais profunda sobre isso, né, porque eu mesma tinha dificuldades em fazer essa aproximação aí com o material. Coloco, sim, o nome. Obrigada. Obrigada, Cristina. Sim, Rosana, não, agora... é porque eu achei que ela estava... Eu posso fazer a próxima pergunta? Sim, isso. Gente, é rapidinho. A pergunta seria para quem? Para a Gabi. Eu tenho uma pergunta para todo mundo. Uma pergunta para a Gabi. Gabi, de novo, voltando na questão primeiro, assim, queria parabenizar pelo trabalho, né? Essa questão de trabalhar, de olhar o teletandem como um procedimento metodológico, né? Eu gosto muito disso, e eu acho que também observo muito por essa perspectiva, por conta de eu estar na educação, então eu olho muito isso, né? E militar pela curricularização da ação no contexto de formação de professores, né? Aí, com relação à modalidade então, por conta disso, essa questão da mediação, né? Quando vocês fazem essa divisão da mediação como um suporte, tanto para a formação de professores, que seria uma forma, né, de mediação, é isso que eu entendi, e quanto para a aprendizagem de línguas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olá, bom dia a todos. Obrigada, Rô, pela pergunta. Vocês estão me ouvindo bem? Na realidade, Rô, o que nós fizemos foi expandir um pouquinho o tempo das mediações, né? Então, na primeira oferta do curso, cada uma tinha duração de 1 hora. Nós fizemos apenas 4 interações, então foram 5 mediações, uma mediação inicial para as orientações primeiras e as demais mediações ao longo das interações, né? E nessa segunda oferta, a gente já teve que expandir um pouco esse espaço. Então, é um espaço de 1h30, por quê? Porque essa mediação, como ela tem essa perspectiva mais ampla, nós trabalhamos aquelas questões que são o foco mesmo, né, das mediações, então, abordagem de aspectos culturais, a questão da relação entre os parceiros, os princípios básicos do teletandem, e voltamos também para a questão, focamos então na questão de formação de professores de português como língua estrangeira. Então, nós precisamos expandir essa duração da mediação para contemplar o foco do curso, mas nós não separamos uma mediação para o teletandem de maneira geral e uma mediação para o curso. Então, a gente vai percebendo os assuntos recorrentes a partir da ficha de autoavaliação, da ficha de acompanhamento. A gente chama de autoavaliação na perspectiva dos participantes, mas de acompanhamento
na minha perspectiva e na da Viviane como professoras do curso, né? Nós acompanhamos os assuntos recorrentes por meio dessas fichas e verificando, né, a partir dessas incidências, nós conduzimos o curso, voltando aí para essa questão da formação de professores. Ok, Gabriela, muito bom. Rosana, você tem mais perguntas? Não, obrigada, obrigada, Gabi. Você não tinha uma para cada um que você falou? Eu tenho, aí, mas eu quero deixar todo mundo perguntar também, né, porque eu tô perguntando, tô com vergonha, né? Se alguém quiser mais. Fique à vontade, Rosana. Ou se alguém quiser, e depois Rosana volta com as questões. Alguém tem alguma outra questão? Eu queria aproveitar, então, esse gancho do trabalho da Rosana e da Maísa, juntamente com o da Vivi e da Gabriela, para justamente tocar nessa questão dos currículos de letras, né? Porque vocês também, Rosana e Maísa, falaram sobre isso. A gente não tem uma tradição do português como língua estrangeira e, por consequência, os nossos cursos de letras no Brasil, de modo geral, não preparam professores de português como língua estrangeira, né? E o Teletandem, em várias instituições, vem suprindo essa lacuna curricular, né? Essa falha no currículo dos cursos de letras que não tem espaço, né? Quando se fala em língua estrangeira, são outras línguas estrangeiras, mas não o português. A gente tem, acho que, 3 cursos só de letras no Brasil com essa formação, né? Então, realmente, o Teletandem vem suprir essa carência curricular. Eu acho que Maísa e Rosana podiam falar um pouquinho sobre isso também. Sim, eu acho que sim, né? É que a perspectiva que a gente olha para o Teletandem, ela é mais... Essa perspectiva curricular, ela é bem ampla, né? A Maísa... aí tem a pesquisa que a Maísa está desenvolvendo, né? No pós-doc, e que esse trecho da pesquisa que a Maísa apresentou aqui, eu acho que ela pode falar melhor, né? Que dá que observa esses sentidos, né? Que os sujeitos que participam do Teletandem dão para os seus processos de internacionalização, né? Mas a gente vê de uma maneira muito o projeto grande mesmo, né? O nosso olhar grande é de ver o Teletandem como uma ação que contribui para a formação do professor de línguas, e aí ele principalmente de língua estrangeira, como uma forma de aquisição de um capital essencial, que a gente julga como essencial, pode ser que alguém ache que não, e isso que é o legal, né, da pesquisa, como um capital essencial para um professor de línguas estrangeiras, que é o contato com o outro, o contato efetivo, né, que é um capital cultural caro, né, e que de difícil acesso para a maior parte dos estudantes, sobretudo os estudantes de letras, né? Então, assim, nós formamos... O curso de letras é um curso que, embora hoje ele traz, né? A Cris colocou, né? Que ele traz, ele acaba abarcando uma classe social desfavorecida, mas o curso de letras em si, em termos de conteúdo, ele é pensado para uma classe social que não é desfavorecida, né? Então, assim, se você parar para pensar no histórico do curso de letras, mesmo observando, e aí eu já estou viajando, mas é verdade, né? Porque vai lidar com um capital cultural que as classes desfavorecidas não têm acesso, né? E aí, o único contexto que esses estudantes encontram, eu estou generalizando, tem exceções, tá? Mas as exceções são exceções, né? Então, assim, o único contexto que esses estudantes encontram para acessar esse capital, seja a arte, a literatura, né? E inúmeros outros, né? Outros capitais, outros conhecimentos, é o curso, né? Está restrito ao curso, né? Então, assim, um professor de língua estrangeira que não internacionaliza, né,
Tanto que, como professora de metodologia, eu entro no quarto ano do curso de letras e pergunto: quem vai dar aula de língua estrangeira? E meia dúzia de gato pingado levanta a mão. Eles optam pela língua portuguesa. Mas por quê? Porque eles realmente eles são apaixonados pela língua portuguesa? Não. É pelo complexo de incapacidade que eles têm de trabalhar com essa língua. Né? E isso eu vou descobrindo no decorrer do curso. Então, assim, o Teletandem é uma ação que amplia, que traz, mas eu acho que, assim, eu penso, né, que ele tem que ser melhor. Isso a gente tem que ver, né? Nós que somos professores teríamos que enxergar esse potencial, enfim. Uma série de coisas, acho que a Maísa pode falar. Eu acho que Maísa pode completar, e já respondendo a Paula Leone também aqui no chat. Fazendo intercompreensão? Doing your research and give an international perspective to your study, Maísa. Hopefully, Paula, hopefully. Não sei, eu acho que essa questão que a Karen apontou, do português como língua estrangeira, é caríssima e vai muito na direção do que a Gabi e a Viviane apresentaram, porque se nós observarmos, não tínhamos olhado para essas narrativas nessa perspectiva, mas isso está em quase todas elas, porque as oportunidades acadêmicas que os participantes da pesquisa tiveram por conta e atribuição que eles dão ao Teletandem nessa relação toda, as oportunidades foram relacionadas ao ensino de língua portuguesa como língua estrangeira. Inclusive, a minha própria trajetória da professora Rosana, que está aqui, que não fizemos parte da pesquisa, mas nós também passamos por essas experiências e foi o Teletandem que contribuiu muitíssimo para isso, na verdade. A Rô está dizendo aqui, pela proficiência... Anche la metodologia, no? Also the methodology. Are you planning also to make some in-depth interviews? That would be interesting. Instead of using just questionnaires, invece di usare solo i questionari. Sim, eu acho que sim. E na verdade, Paula, antes da sua fala, a Rosana me deu uma notícia aqui que há a possibilidade... Isso, e há a possibilidade de continuação da pesquisa. Então, acho que a gente consegue agora, com mais tempo, né, pensar, sim, nas entrevistas que vão dar um caráter mais abrangente e, sim, porque, na verdade, essa bolsa que eu tenho é do programa de internacionalização. Então, eu acredito que tanto o Teletandem, por ter em si o caráter internacional, não é? Quanto aquilo que ele representa e possibilita em termos de acesso democrático e gratuito aos participantes, isso pode ser até um modelo, por que não, né? Me lembro, Paula, quando nós estávamos... Eu estou falando em português por conta justamente da intercompreensão, tá, pessoal? Que eu acho que é ótimo a Paula falar em italiano, a gente já pratica. Eu ia pedir para a Paula falar em italiano. É muito interessante tudo isso, porque quando eu estive com a Paula em León, na Espanha, durante o meu doutorado sanduíche na Itália, né, nós fomos a um congresso organizado pelo Robert O'Dowd, e lá, quando eu apresentei a minha pesquisa, que naquela época estava centrada nos episódios relacionados à cultura, Culture Related Episodes, e nós apresentamos o Teletandem, eu me lembro assim, nossa, tantas pessoas muito especialistas em telecolaboração, eu ficava um pouco receosa, e assim, as pessoas receberam tão bem o que nós fazíamos no Brasil por conta de toda a estrutura organizacional do Teletandem, que é também feita por todo mundo que está aqui, né? O Edson, a Gabi, Keila, Ana, todo mundo que está aqui, né, ajuda na existência desse projeto, né, que muda
qualitativamente a vida de tantas pessoas, né? Então, o foco da pesquisa, né, a ideia da pesquisa se deu por conta de que nós sabíamos já, por isso que os questionários foram direcionados às pessoas que haviam tido experiências internacionais, que o teletandem tinha esse caráter, mas então isso não foi ainda pesquisado. Então, vamos ver quais são os sentidos que os participantes dão para o impacto do teletandem nos processos de formação deles, com foco na internacionalização, né? Então, enfim, acho que eu nunca... a questão de Miami, a Leila saiu agora aqui, mas quando eu fui para Miami como bolsista da Fulbright, nós pudemos implementar o teletandem lá, né? E é uma parceria sólida, o pós-doutorado da Rosana, enfim, eu não vou citar outros nomes por conta da questão da confidencialidade, mas sabemos das histórias de vida que foram mudadas por meio do teletandem, né? Da participação no teletandem. E eu ia adicionar mais alguma coisa, mas agora me fugiu. Vou parar um pouquinho para dar oportunidade para mais pessoas, porque, na verdade, a nossa sessão ia até as 15 para o meio-dia. Como adicionamos a Letícia, se não houver problema, podemos estender um pouquinho mais, porque o almoço é só às 2 horas, se todos concordarem. Michael, tá mudo seu microfone. Não te ouvimos, Michael. Talvez ele não esteja falando aqui na sala, não sei, pode ser. Desculpa, eu estava dando... português ou inglês aqui? Pode falar em português. Português e italiano aqui, eu estava dando apoio na outra sala, a outra sessão fechou, eu vim para cá, e houve um problema técnico, não sei se foi de Wi-Fi, o que foi, e uma das moderadoras ficou muito emocionada, ficou chateada por causa disso, então eu só estava dando um apoio. Aí, ok. Nós estamos dizendo, Michael, que vamos estender um pouquinho até o meio-dia, né, porque tivemos um trabalho a mais. Alguma outra questão que vocês querem apontar? Né? Eu acho que o trabalho da Bruna, a Ana está aí, Ana, a Bruna está ali, que vai ao encontro, não sei se eu consegui fazer a relação, mas muito com o que a Paola, o trabalho que a Paola apresenta de intercompreensão, né? E é que a gente vê só a foto, né? Mas aí a pessoa, porque agora a gente faz 3 coisas ao mesmo tempo, né? Então, sobre a questão dos princípios do teletandem, né? Porque a Bruna, você apresenta os princípios, né? Bem separadinhos, né? E é isso que eu estava observando na sua apresentação. E aí eu fiquei pensando em que medida que quando a gente começa a considerar também nos processos de comunicação a intercompreensão, né? Que faz parte... Né? Sobretudo quando a gente pensa aqui em Assis, as interações que mais acontecem são português, inglês, português e espanhol. E a intercompreensão, ela acontece muito mais em português e espanhol, não tem como, né? É óbvio, são línguas irmãs. Mas, assim, em que medida que isso também vai ser considerado, né, no seu trabalho? Bom, professora, obrigada pela pergunta. Sinceramente, eu não havia pensado por esse processo, porque eu fiz uma contextualização do teletandem, eu até achei que eu fui muito didática, acho que é mal de professora, a gente pega, retoma o assunto, volta, então peço desculpas porque eu fui redundante, me ouvindo novamente. Então, assim, sinceramente, eu não pensei a respeito disso, e até um viés que eu possa pegar os dados de novo, analisar, fazer um novo recorte a respeito, né? Então, agradeço essa sugestão, porque eu não havia feito, assim, a priori, essa ponte. E até que a senhora comentou, em Araraquara a gente também tem a questão do inglês, que é sempre o que tem mais inscrições, depois espanhol e as demais línguas, mas eu vou pensar a respeito. Eu pensei isso porque eu vi, né, que você fez bem, assim, pontuou bastante a questão, né, da separação de línguas, daí eu fiquei pensando, mas depois que a gente viu da fala da Paola, eu não sei, né? Eu queria fazer um comentário, peço desculpa se eu não vou ligar minha câmera, porque está complicado aqui com câmera hoje. Tem muita gente aqui atrás.
Mas é uma coisa que eu comentei no chat durante a exposição da Paola, depois eu até conversei com ela aqui no chat também. Eu tenho um trabalho que foi defendido no ano passado, da minha aluna Fabiana Piccoli, no qual a gente já discutiu essa questão, né, da separação de línguas, se realmente esse princípio deveria se chamar separação de línguas, pensando que a gente está partindo aí de um paradigma monolíngue, porque num paradigma bilíngue, você não pensa em separar as línguas. A Paola falou também hoje, né, da questão do translinguismo, de você pensar no conhecimento linguístico, né, de mais de uma língua, como um repertório, com uma continuidade no repertório linguístico do falante. Então, a Fabiana já propôs isso na dissertação de mestrado dela, nós terminamos de escrever um artigo que nós vamos publicar agora. Na verdade, estávamos fazendo umas edições, e eu acredito que ele vai ser publicado em breve, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que discutir no Teletâmbia, essa questão. Será que ele tem que se chamar isso? A gente propõe um novo nome dele, a gente propõe, já vou adiantar aqui para vocês, né, que ele se chame Igualdade de Oportunidades para a Prática. Porque, na verdade, o que você quer ali é uma igualdade de oportunidades que vai depender de cada parceria. Não é realmente uma separação de línguas. Né? E que também não garante, né, Ana? A separação não garante essa igualdade, como a Paula já observou nos estudos dela sobre dominância. Isso, então eu acho que a gente podia até pensar no artigo todo mundo junto, dos estudos diferentes, porque a Fabiana, ela parte de uma concepção mais estruturalista de língua para fazer a análise dela, mas mesmo assim, ela vai olhar para as interações e ver quem dividiu o tempo, né, nas duas línguas, ela faz uma contagem de code switchings que as pessoas fazem, e ela vai mostrar que isso não garante que a pessoa aproveite mais o tempo, como é o que se diz o princípio da separação de línguas, porque o princípio da separação de línguas fala somente em tempo igual para as duas línguas. Então, eu acho que cada um de nós talvez tenha dados interessantes que mostrem diferentes perspectivas do porquê separar línguas não é o nome certo para esse princípio, né? A Fabiana, a partir dessa perspectiva que ela traz na pesquisa, a Paola, da perspectiva que ela traz na pesquisa dela, a Viviane me contactou e falou que também tem alguns dados. Então, acho que a gente precisaria, como grupo, olhar para todos esses dados e repensar, reconceitualizar o princípio e renomear o princípio. Ana, eu concordo contigo, mas eu vou um pouco além. Eu acho que devemos eliminar isso como princípio, porque isso cairia abaixo a reciprocidade, a igualdade de oportunidade. É reciprocidade. Você acha que ele já está na reciprocidade? Eu acho que igualdade de oportunidade e é uma coisa que, inclusive, quando eu dou o treinamento, quando eu faço, né, o treinamento com os alunos, eu faço duas coisas. A maioria dos meus alunos tem uma boa experiência com espanhol. Eu faço um workshop de elementos comuns do português e do espanhol que vem do latim, que automaticamente triplica a habilidade de leitura dos meus alunos, porque eles não veem o português tão facilmente como nós vemos o espanhol, né? E a segunda coisa é falar precisamente disso, dessa igualdade de tempo, é o que eu digo. Eu digo igualdade de tempo na língua alvo para aquele momento. E eu falei, isso sempre é baseado nessa questão de reciprocidade. Do mesmo jeito que eu digo para eles, olha, vocês têm que entrar em contato com o seu parceiro se você vai se atrasar 10 minutos. Você tem que ter WhatsApp, Messenger, alguma coisa. Né? Por quê? É o respeito, é a parte da reciprocidade. Essa igualdade de tempo, eu acho que cai no mesmo... Sim. No mesmo aí fica meio chato, porque já não é um tripé, né? Já não é tríplice, mas a gente, né? não pensa em tempo mais, ela fala justamente que é uma igualdade de oportunidade para a prática, porque não é o tempo realmente, é como cada parceria vai se organizar para que ambos tenham a oportunidade de praticar a língua estrangeira. Né? Então, não é só mais essa questão de tempo, de dividir igualmente o tempo, mas você tem razão, ele está intrinsecamente ligado com a reciprocidade, eu também acho. E tanto quando você vai ler os escritos lá do começo de Brummertz, pelo menos foi o que a gente percebeu, que muitas vezes só se fala em dois princípios, reciprocidade e autonomia. O terceiro princípio tem vários nomes, tem gente que chama de bilinguismo, tem gente que chama de igualdade, ela achou uns 4 ou 5 nomes quando a gente fez essa pesquisa, não vou me lembrar aqui agora, né? E aí ele vem como um terceiro princípio no Teletandem, né, quando eu colocado o Teletandem, como separação de línguas. Então, foi isso que levou a se iniciar a pesquisa, mas eu acho que é um assunto que tem que ser realmente
conversado por vários pesquisadores. Mesmo porque, nesse sentido, os dados gritam, né, Ana? E todo mundo que acompanha as interações e sessões e mediações, a gente vê mesmo essa intercompreensão, a gente vê essas línguas acontecendo concomitantemente, e a recorrência à língua, uma ou outra, para resolver uma situação ali que emerge na interação. Então, os dados, né, são muito claros nesse sentido. Eu também gostaria de acrescentar que a gente também precisa pensar nessa questão da separação e do tempo, relacionando isso aos assuntos que são tratados, porque agora, na leitura dos diários para este trabalho aqui, deste evento, eu percebi de novo que os alunos colocam, na parte em português nós falamos sobre isso, isso e isso, na parte em alemão nós falamos sobre isso, isso e aquilo. Então, já há uma outra divisão aí, né? Que ela não é proporcional. Por exemplo, se os assuntos são diferentes nas duas partes, eu acho que eles têm que ser, porque ninguém aguentaria repetir tudo na outra parte, né, de certo modo, já há uma diferença para cada um no que ele vai poder conhecer, aprender ali, né? Então, não é mesmo uma questão de divisão, assim, de manutenção da língua estritamente e divisão do tempo, porque isso não vai, o tema também vai ser dividido de outra forma, né? O tema abordado pela dupla. E aí vem essa conexão com a autonomia, né? Quer dizer, os temas são determinados através da autonomia. Então, eu realmente digo para os meus alunos que a negociação é uma base aí, né? Que você tem que negociar os temas de antemão, você tem que negociar como você quer ser corrigido. E eu vejo a negociação como um fator muito importante aí, e que seria interessante considerar como outro papel principal. A gente estava conversando na outra sessão, a Suzy mencionou que a Solange e acho que a Laura e a Solange estão trabalhando num artigo sobre isso, definir o que é negociação no teletandem. Porque não é a ideia que a gente tem de negociação na vida real. Não é compra e venda, ou vender ideias políticas, não é nada disso. Né? É uma coisa bem diferente a negociação no teletandem. Então, tem que retirar um pouco do estigma da palavra, às vezes, para os alunos entenderem. Nem sempre ela é explícita, né, Michael? Nem sempre essa negociação é explícita. Às vezes ela está embutida também já no modo como a interação acontece. E por isso que eu sempre... no início, quando passamos por todos esses slides, né, do PowerPoint, uma das primeiras coisas que eu tento mostrar é os resultados da enquete de 2015, né, que 92% dos alunos que participaram disseram que gostavam de ser corrigidos, mas 57% corrigiu. Quer dizer, você gosta de ser corrigido, porque você quer aprender, mas entra o fator de educação, né, de ser... Você não quer insultar a pessoa, então você fica com aquela timidez de corrigir. E eu falo para eles, vocês têm que eliminar essa barreira de primeira, que quanto mais confortável vocês estiverem de se ajudar, mais vocês vão aproveitar essas interações. Então tem que bater nisso de primeira, entendeu? E eu acho que estamos falando de duas coisas interessantes aqui, né? Que por um lado, essa divisão de tempo, ou igualdade de oportunidade, cai baixo a reciprocidade, e estamos vendo a importância da negociação como um terceiro elemento, entendeu? Então, talvez seja uma ideia aí para reestruturar as bases, não sei. Eu acho que a gente vai ter que conversar muito ainda sobre essas questões, né? Por último, eu posso fazer um comentário do trabalho da Letícia? Por favor, Rosana, fique à vontade. Não, que, assim, ontem a gente discutiu bastante, a Karen estava na sessão também, a Leila, que agora acho que saiu, sobre a questão da inserção da literatura. Isso veio de um trabalho dos textos literários, que veio de um trabalho
de uma orientanda da Ana Cristina, que eu não lembro mais o nome dela, da Vanessa, isso, né? E aí, assim, o trabalho que a Letícia apresentou hoje, embora ele pareça um pouco assim, né? Ele entra muito numa questão que nós temos discutido bastante, sobretudo nessa última disciplina que eu ministrei na pós-graduação, sobre questões voltadas à realidade, né? A nossa realidade social, né? Aos papéis sociais. E, assim, como mediadores que todos somos, então, esses assuntos, eles se fazem muito relevantes, né? Porque até para que eles sejam tratados nos processos de mediação do lado brasileiro, que é mostrar essa realidade, a realidade brasileira por uma outra perspectiva, né? Inclusive para a literatura, por exemplo, né? Se a gente pensar na Lei 10.639, né? Eu acho que é isso, 2003, que eu não sou muito boa para ler, mas a gente até falou sobre essa lei no curso, né? Como que a literatura afro-brasileira, por exemplo, que ela entra no currículo, né? Já que literatura pode ser um tema a ser tratado, o que a gente tem disso? A gente fez uma reflexão, mas são temas que ficam muito à margem e eles dialogam muito internacionalmente, como Black Lives Matter, né? Que agora a gente tem todo esse movimento, essas questões todas que se tornam mundialmente como uma bandeira. Então, o que a gente entende, né, da nossa realidade? Eu acho que o trabalho da Letícia, a Letícia saiu? Acho que ela saiu. Ah, você está aí, Letícia. Né? O seu trabalho, Letícia, né? Embora seja uma preocupação que você tem, né? Como é que os professores vão tratar isso no contexto do ensino remoto, agora, na educação básica, o que eu acho que é muito importante, mas ele traz muito, assim, em termos de conhecimento que a gente, como que trabalha com questões de internacionalização, né, e contato com outros países, são questões que devem ser refletidas no âmbito acadêmico, sobretudo pelos estudantes, né, que dialogam com outras partes do mundo, enfim. Então, eu pensei nessa perspectiva, né, é um tema super atual, né, importante, né, que diz respeito à questão do negro na sociedade, que sempre existiu, né? Nós somos negras, a gente sabe disso, mas que agora isso fica tão evidente por conta da tecnologia, né? Sim. É bem interessante a gente pensar como que muitos educadores, talvez por falta de preparo, talvez por material pedagógico, ainda não se conscientizou da importância de trabalhar esses assuntos, né? Muitos, eles dizem que não tem literatura para trabalhar esses assuntos na escola. Então, fica difícil aplicar a Lei 10.639. Mas a gente pode pensar que a internet ela é riquíssima em material. Tem o site Litera Afro, disponibiliza poesia, conto, livros gratuitamente. Então, já é uma alternativa. Sim, em que medida que... Sim, claro. Pode falar. Não, pode terminar, eu sou muito mal educada. Tranquilo. E aí, o que acontece muitas vezes é que no dia 20 de novembro dá uma luz. Eu tenho que trabalhar alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, e agora, e saem procurando um livro. Mas a nossa sociedade ela sofre racismo não uma vez por ano. Né? O povo negro sofre racismo diariamente. Os alunos negros evadem do ambiente escolar. Então, que outros momentos a gente pode usar para trabalhar isso? E aí, na minha dissertação de mestrado, eu pesquiso a literatura afro-brasileira. Muito legal, e a gente agradece a sua participação, Letícia, que traz um tema assim que é muito relevante, né? E a gente discutiu muito isso na disciplina, vem ao encontro, né? Eu acho, não é, Maísa e ao encontro também da nova proposta, né? De outros projetos que estão em desenvolvimento sobre a inserção da discussão de literatura e de literatura afro-brasileira também no Teletandem. E o trabalho da Letícia estava ontem na sessão sobre literatura, né? Então, exatamente. Por isso também que daí a gente trouxe essa discussão exatamente.
que entrar na literatura, exatamente. Mas é um né? aspecto bem relevante, urgente, né, no debate atual, que o teletandem também, por ser um contexto tão amplo e tão democrático, né, e tem um papel social muito importante, pode e deve desenvolver, né. Acho que é isso, né, Karen? Porque já estamos aqui. Sim, eu acho que a vontade era ficar mais tempo conversando e debatendo essas ideias. Eu acho que a cada evento sobre telecolaboração e teletandem, e a cada momento que nós temos de reunir esse grupo que já há tanto tempo vem se encontrando presencialmente ou virtualmente, né? A gente avança nas pesquisas, troca ideias, né? Todo mundo atualiza o seu estado de pesquisas e estudos, e é muito bom sempre reencontrá-los nesses momentos, e foi um prazer tê-los todos aqui conosco nesta sessão, nessa manhã, né? Agradeço a Maísa, ao suporte técnico, ao Michael aí também, administrando todo o evento, e a todos aqueles que estiveram aí na organização, Edson, Michele, Rosana, parabéns, foi um formato novo, né, para nós, mas que deu muito certo, parabéns a todos, e a gente agradece, gente, parabéns aos que ficaram até agora, e obrigada. Obrigada, Karen. Obrigada a todos. E voltamos às 2 horas nas sessões 9 e 10. Obrigada, gente. 2 horas de Brasília. 2 horas de Brasília. 1 hora sua. Ok, gente. Muito obrigada. Obrigada, Camila. Um abração.